Nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma função bem interessante que vai servir para a gente conseguir agilizar, né, algumas partes aí do nosso processo de modelagem. Isso porque aqui dentro do ZBrush, quando você está trabalhando, né, modelando aqui, às vezes algumas funções você tem que dar vários cliques até você conseguir concluir essa função. E aí a gente pode resolver, né, algumas partes dessas funções com as macros. Né? Então, uma opção bem interessante aí, colocar ela aqui no lado esquerdo. Então, ela fica aqui no lado de Light, você tem macro. Jogar ela aqui para a esquerda para a gente conseguir visualizar melhor. E aqui dentro você tem várias macros, né, que já são prontas aí para você utilizar. Dependendo da sua versão, talvez você não vai ter todas elas. No caso, estou utilizando aqui a versão 2021. E aí aqui acima você tem a opção de criar a sua própria macro também. Então, assim, a gente não vai entrar em todas as macros, é interessante você testar para ver o que elas fazem. Mas, por exemplo, aqui, né, você tem a primeira que seria adicionar um cubo, né, como subtool. E isso aqui é interessante porque, assim, para você adicionar um cubo aqui, você tem que vir aqui dentro de subtool, né, clicar aqui em Append ou Insert, selecionar o cubo, para ele poder aparecer aqui na parte de baixo do seu modelo. Então vai vir aqui embaixo e aí a gente tem o cubo aqui. Então assim, de certa forma, né, é um pouco rápido, só que nesse caso aqui eu utilizei alguns botões. E aí para agilizar esse processo eu poderia simplesmente, né, dar um único clique aqui. Então ele vai fazer o processo para mim e vai adicionar um cubo aqui embaixo automaticamente. É a vantagem também, né, que ele já tem um cubo certinho, então você vê que ele está aqui com as faces corretas, né, diferente desse cubo aqui, que seria o padrão, né, que ele vem aqui até com alguns triângulos. Isso porque ele está utilizando essa opção aqui abaixo, que seria, né, o Initialize. Então, no caso, eu vou até deletar esses caras aqui acima. E aí, para eu criar, né, um cubo com base, né, nessa macro, eu teria que vir aqui em Subtool, adicionar um cubo aqui, padrão ou qualquer outro modelo. Só que esse aqui está com triângulos, aí eu venho aqui embaixo, Initialize, Quick Cube, você vê que está pequenininho, eu precisaria aumentar ele, então nesse caso eu vou dar um Unify, aí ele vai ficar grande. Então você vê que todo esse processo, né, que eu acabei de fazer, eu posso simplesmente resolver clicando, né, apenas nesse botão aqui, ele faz esse processo para mim. Outra opção bacana também seria aqui adicionar olhos, né? Então no caso ele vai adicionar dois olhos aqui, que você teria que fazer, por exemplo, dar um insert, colocar uma esfera, vou puxar ela aqui, né, para a esquerda ou para a direita, tanto faz. E aí aqui abaixo eu vou ter que vir aqui em Geometry, Modify Topology, e aí utilizar Mirror and Weld, e aí até mesmo diminuir, né, um pouco mais, dependendo aí do que eu tiver que fazer, para conseguir fazer, né, o olho aí. E ainda assim colocar, né, uma pintura de algum material, caso você queira. Nesse caso aqui eu posso utilizar até o toy plástico para ele ficar brilhosinho. Então eu coloco aqui em M de material, depois faço aqui um Fill Object e depois volto para o material normal. Então você vê todo esse processo que eu utilizei só para criar essas duas esferas aqui, né, como se ela fosse utilizada para fazer o olho. Levou um certo tempo e aí eu posso resolver isso também só clicando aqui, né, nessa ideia do Append Eyes. Então cliquei aqui, ó, você vê que ele já vai fazer para mim esse processo. Até pintou para mim ela aqui, no caso está uma cor escura, né? Posso colocar aqui uma cor mais clara, utilizando aqui o RGB, e aí posso fazer a pintura. Então você vê que é bem mais rápido, às vezes, utilizar uma macro do que ficar colocando o modelo na tela e fazendo a função só para conseguir iniciar uma modelagem, né? E aqui a gente tem várias outras macros, né? No caso aqui é colocar o modelo no centro, então caso ele estiver descentralizado, você pode voltar ele aqui para o centro. Tanto, né, o modelo aqui no eixo 000, né, que é o que ele faz aqui, quanto aqui embaixo, né, no que você pode zerar eixos específicos. Então caso o seu modelo esteja aqui um pouquinho assim para a esquerda ou para a direita, você pode utilizar aqui essa opção, né, de 0x, 0x, e aí ele vai voltar aqui para o centro. Então, ao invés de você ir na mão lá, né, em Geometry, Position e zerar aqui, ele já zera para você automaticamente. Tem umas opções aqui dentro também de brushes, no caso esse Brush Depth, que seria, né, para você conseguir controlar o Depth aqui dentro de brushes. Inclusive essa opção, se você não sabe nada, dá uma olhadinha no canal, tem lá falando sobre os brushes de edição. Então a gente acaba abordando um pouco desse tema também. E aí basicamente o que ele faz é que você pode, né, colocar aqui, né, a sua depth, né, o tipo de profundidade do seu brush e fazer a sua edição. Só que ao invés de você ficar vindo aqui toda hora e fazendo isso aqui na mão, você pode fazer uma macro. Quando você clica aqui nesse caso, né, nesse Toggle Brush Depth, aí ele vai fazer aqui para você a modificação. Então, você vê que ele subiu aqui, né, a parte de baixo. Se você clicar novamente, ele vai fazer uma outra função, né, então aqui no caso ele vai inverter. Se você clicar novamente, ele vai voltar como estava antes, e assim vai virar um loop, né? Ele sempre vai ficar fazendo alguma coisa. Você também tem o Toggle Mask Depth, que no caso seria para o brush de máscara, que é quando você está aqui dentro, né? E você faz alguma mudança no brush de edição, ele vai ficar assim. Se você segurar o Ctrl para máscara, você vê que ele muda aqui. Né? Ele vai considerar somente o brush de máscara. Então nesse caso, você pode controlar também aqui, né, o Mask Depth. E aí quando você vir aqui com o Ctrl, você vê que ele também está modificado. E assim, é legal você testar as macros, ver o que elas fazem também, e aí você pode criar, né, a sua própria macro para ajudar aí você em algum processo, né? Então para isso a gente vai utilizar esses botões aqui em cima, né, de New Macro. E aí eu vou fazer o seguinte, imagina que eu tenho, né, um documento em zero aqui no ZBrush, todo mundo
tudo limpo aqui na tela. Eu quero começar a fazer uma modelagem, então precisaria colocar um modelo básico aqui na tela, né? E para isso, normalmente eu utilizo uma esfera, então eu teria que clicar e arrastar nessa esfera, depois clicar aqui em Edit. Você vê que ela está, né, tudo triangulado aqui na parte de cima e tudo mais. No caso eu uso Dynamesh, então eu preciso vir aqui e dar um Make Polymesh 3D. Depois vir aqui e dar um Geometry e Dynamesh, colocar uma resolução e aí sim clicar em Dynamesh. Então você vê que eu tive que fazer um certo processo para conseguir chegar até esse ponto. Então, vários cliques aí até você conseguir botar o modelo na tela. Então, para agilizar isso, posso fazer diferente, né? Vou voltar aqui como estava antes. E aí a gente vai criar, então, uma macro para que ele crie já esse modelo para mim e deixe pronto só com um único clique. E aí, com isso, eu vou fazer o seguinte. Vou clicar aqui em New Macro. Ele vai me dar essa mensagem, né? Aqui ele está perguntando se eu quero resetar as configurações do ZBrush para poder criar essa macro totalmente limpa, né? Nesse caso, eu não utilizo essa opção, porque ele vai fechar meu projeto, e aí, caso esteja com algo aberto, pode ser que ele não salve. Então assim, eu nunca utilizo, e aí eu acabo sempre dando não. Então é bem tranquilo também, porque ele preserva seu projeto. E aqui em cima, ó, você vê que ele habilitou a opção de recording, que no caso ele está gravando. Então tudo que você fizer aqui, ele vai conseguir gravar e salvar numa macro. Então, no caso, eu tenho a esfera selecionada, clico e arrasto, criei a esfera, clico aqui em Edit, ele também está gravando isso. Aqui também vou vir aqui em cima e clicar em Make Polymesh. Agora aqui embaixo eu vou colocar aqui em 32, né, em Dynamesh, dar um Dynamesh. Então aqui eu já criei, né, a esfera certinha, está pronto, né, para edição. E aí eu vou utilizar aqui a opção agora de End Macro para terminar a minha macro. Aí ele vai abrir a janela, né, para a gente poder salvar esse cara. E as macros sempre são salvas aqui, né, nessa opção básica, né, nesse caminho aqui. Ele fica aqui dentro de macro e aqui tem uma pastinha chamada MISC, que seria, né, miscelâneos ou diversos, alguma coisa assim. Então aqui agora eu vou salvar esse cara como Base Sphere. Do OK. Aí aqui ele vai me dar essa mensagem, porque quando você salva, né, o seu arquivo aqui dentro da ideia da macro, ele vai salvar alguns arquivos a mais. Então aqui no caso você vê que ele tem, né, um TXT, esse ZSC, que no caso seria ZBrush Script, e ele vai salvar também uma imagem. Então por isso que ele está perguntando aqui, né, se os canais da imagem, né, vão ter as cores separadas, né? Então ele vai separar lá em RGB. Nesse caso é só apertar aqui que não, ele vai salvar para você. Então você vê que aqui agora ele vai criar, né, um PSD, um TXT e um ZSC. São 3 arquivinhos aí. Aí eu posso utilizar aqui Reload para reabrir, né, todos os comandos aqui, todos os macros. E aí eu vou colocar aqui agora num arquivo novo, novamente. E aí ao invés de a gente fazer todo aquele processo de criar a esfera, Make Polymesh 3D, Dynamesh e tudo mais, é só vir aqui, clicar nesse botão. Ele vai fazer a esfera para mim, eu já converteu em Dynamesh e eu posso já começar a modelar. E aí é bem mais rápido, né? Ao invés de eu fazer todo aquele processo toda hora, eu posso fazer aqui um Base Sphere, posso colocar também um cubo com Dynamesh, um cilindro, e assim você pode ir fazendo vários botões aí para te ajudar nesse processo de criação, né, inicial. A única coisa importante é que, como a gente utilizou o modelo que está aqui, selecionado, você tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque tudo que tiver aqui, ele vai abrir para você. Então, por exemplo, aqui, né, vamos ter uma ideia. Você lembra que a gente colocou, né, uma esfera ali como base. Então significa que se eu colocar aqui um cubo e dar o botão aqui na Base Sphere, ele vai pegar o cubo e converter também em Dynamesh. Mesma coisa se eu colocar um cilindro. Então vamos pegar um cilindro e deixar aqui nesse lugar, né, aqui nesse botão, que é onde ele estava, né? Então vem aqui, Base Sphere, ele vai fazer o cilindro, que é porque o modelo está aqui selecionado. Então ele vai fazer exatamente tudo que você fez. A diferença é como eu não selecionei a esfera, né, eu selecionei o modelo que estava aqui dentro, tudo que eu colocar aqui dentro vai virar um modelo com o Dynamesh. Uma outra opção também bem interessante, a gente pode utilizar a macro. Imagina que você quer fazer um ZRemesher e você já tem umas configurações em mente, né, que você normalmente assim utiliza. Então você sempre teria que vir aqui, né, e colocar suas configurações manualmente da hora que você quisesse dar um ZRemesher, né? Ou você pode apenas criar uma macro aqui. Toda vez que você clicar nela, ela vai fazer a configuração para você e vai aplicar a macro, o ZRemesher, né, aí no seu modelo. Então, por exemplo, eu gosto de utilizar aqui, né, uma opção bem baixa, vou colocar Detect Edges, para ele detectar cada linha ali. Keep Groups, para ele manter os polygroups, e não vou utilizar aqui o Smooth. Então, aqui eu vou dar o ZRemesh. Você vê que ele fez aqui, né, o ZRemesh para mim, ficou bem bacana. Só que aí toda vez, né, que eu abrir o ZBrush novamente, eu vou ter que fazer essas configurações aqui na mão. Então não é tão interessante. Então nesse caso, eu vou voltar aqui como estava antes. E aí vou fazer a macro, né, para a gente conseguir fazer essa opção de ZRemesh de uma forma mais automática. Então aqui eu coloco New Macro. Vou utilizar a opção de não, né, porque eu não quero resetar o meu ZBrush. Aqui ele está gravando, então já vou colocar aqui minha opção, no caso eu gosto de utilizar 1, Detect Edges, Keep Groups, 0, restante eu mantenho igual, eu dou um ZRemesh, então ele fez aqui para mim, e agora eu posso dar o End Macro para ele salvar todos esses cliques, né, que eu dei ali. Vou colocar aqui
ZRemesh. E aí eu salvo, ele vai dizer aqui, né, sobre a imagem, né, a miniatura que eu estou salvando aqui. Nesse caso eu não quero separar os canais nem nada, então não. E aí ele já colocou aqui pra mim, né, o ZRemesh na parte de baixo. Então toda vez que eu tiver esse modelo aqui, ao invés de eu utilizar todas essas opções, eu vou até voltar aqui como estava antes, só pra gente ver isso, né, se ele vai modificar mesmo. Cliquei aqui, então você vê que ele modificou e já aplicou para mim o ZRemesher, né, no modelo. Posso pegar qualquer outro modelo aqui agora, então posso até utilizar aqui esse cubo, né? E aí eu venho aqui, ZRemesh, então ele vai aplicar para mim nesse modelo também. Uma coisa que é bacana é que às vezes, né, você pode fazer assim, pode querer alguma mudança, né, nesse script. Então no caso você poderia vir aqui, né, no arquivo do texto, no caso ZRemesh. E aí ele tem aqui, ó, tudo que você faz ali, tudo salvo ali para você, cada clique que você deu. E aí você pode modificar aqui dentro também, né, uma opção, no caso eu coloco aqui target count como 1, então posso colocar aqui como 2, salvar esse cara. E aí, aqui dentro do ZBrush, eu posso utilizar agora a opção de Reload, para ele reabrir todas as macros, e aí dar o ZRemesh. Aí você vê que agora, né, o Poly Count aqui, ó, está com 2. Então é interessante, né, caso você queira alterar, utiliza lá o TXT, muda alguma coisa lá para poder fazer a mudança aqui dentro do ZBrush também. Ou você grava uma nova macro, né, com algumas opções diferentes, para você aplicar aí as suas alterações. E aí, para a gente finalizar, né, uma outra dica também, a gente pode fazer alguns testes aqui com fibras, né, de tecido aqui na roupa, que é baseado no que a gente já viu antes, né, utilizando aqui a opção de Dynamic, a gente tem aqui embaixo os micropolys. Né? Então a gente pode fazer um teste e colocar esse cara, né, no nosso tecido com as macros também. Então aqui a primeira ideia seria a gente duplicar esse modelo, né? Então antes eu vou colocar aqui a nossa macro para gravar. Então vou dar um New Macro. Não quero reiniciar o ZBrush, então não. A gente vai começar a gravar. Venho aqui em Subtool, vou começar a duplicar esse cara, para eu criar uma cópia, né, para não perder o original. Aí eu volto aqui embaixo em Geometry, vou colocar na subdivisão 2, ativo aqui o Dynamic, retiro essa opção aqui de Smooth Subdiv, né, porque eu não quero subdivisão já que eu tenho aqui em cima. Ativo também o nosso Micropoly, e aí a gente tem ele aplicado aqui na malha, né, e aí nesse caso eu vou dar um Apply. Então eu criei, né, um novo modelinho aqui embaixo, com a fibra de tecido, e aí vou finalizar também a nossa macro agora, e vou pôr o nome dela de Fiber Test. Colocar, Cloth Fiber Test, acho que é mais interessante. Save. Aí aqui ele me deu a mensagem referente a thumbnail, né, a miniatura que ele criou. Eu não vou querer separar os canais de cor, né, então eu aperto não. E aí ele criou para mim aqui já Color Fiber Test. Então assim, se eu voltar nessa jaqueta aqui, no caso eu vou até deletar aqui a que a gente criou. Aí eu aperto aqui agora em Cloth Fiber Test. Vai fazer o mesmo processo para mim, ó, vai duplicar a jaqueta e criou aqui ela com fibra, então posso testar esse cara aqui também. Então é uma opção assim interessante para você conseguir, né, fazer alguns testes aí no seu modelo. Só que aí tem uma coisa muito importante que você tem que saber sobre, né, as macros, é que ela vai trabalhar somente com o que está aqui na tela. Então se você utilizar menu que tem algo dentro desse menu, né, no caso aqui se você utilizar aqui, né, o Micropoly, aqui dentro desse cara a gente tem outras coisas aqui dentro. Então isso aqui você tem um menu e um menu dentro desse menu. Então aqui dentro ele não vai entender, ele não vai gravar para você se você selecionar outra coisa aqui. Você precisa selecionar antes. Como assim? Imagina que eu tenho agora essa jaqueta aqui, né, essa camisa na verdade, e aqui eu não tenho nada selecionado. Né? Então não tem nada aqui embaixo. Estou com aqui a subdivisão máxima e tudo mais. E se eu utilizar agora aqui a nossa macro, né, de fibra, ele vai fazer para mim, ó, ele não colocou nada. Ele duplicou o modelo, né, certinho aqui, só que ele não colocou nada aqui dentro, porque ele não vai selecionar para você, você vai ter que selecionar para ele, entendeu? Então aqui eu vou deletar esse cara, selecionar a camisa novamente. E aí antes de eu clicar nesse botão para fazer, né, a ação, eu preciso selecionar esse cara aqui antes. Então vou selecionar aqui talvez com esse cara aqui. E aí sim eu vou utilizar aqui agora, Fiber Test. E aí ele cria para mim, né, com a fibra ali. Então ele duplicou aqui para mim e fez com a fibra selecionada. Então isso é importante, né? Tudo que você for utilizar que tiver um menu a mais, né, dentro da opção, você não vai ter a macro entendendo isso. Ela vai entender apenas o que está aqui do lado de fora, né? Então fica aí a dica também. Então basicamente seria isso sobre a opção aqui de macro. É uma opção bem bacana para você agilizar o seu processo de trabalho aqui dentro do ZBrush. Você pode criar botões específicos, né, para determinadas funções. Por exemplo, o Mirror Weld, né, é uma opção que a gente utiliza muito, né, aqui dentro. Eu vou até fazer um exemplo aqui bem básico. A gente sempre está utilizando, né, um lado, né, e de repente a gente quer trocar ele. Então, se eu vir aqui somente dar um Mirror Weld aqui dentro de Modify Topology, você vê que ele vai funcionar legal, porque ele está no lado esquerdo, né? Que o ZBrush, quando você está de frente, sempre do lado esquerdo, do lado direito. Só que aí, se você estiver do outro lado aqui e fizer isso, então ele vai estragar, né? Ele vai pegar o lado errado e copiar, né, no lado certo.
E aí a ideia seria você vir primeiro aqui dentro, né, de Deformation, aí utilizar aqui a opção de Mirror, e depois vir aqui e utilizar a opção de Mirror and Weld. Então você poderia criar uma macro que ela já teria as duas opções nela, né? Então o que eu faria? Primeiro eu vou fazer a modificação que eu preciso, e aí eu vou ativar aqui Macro, aqui eu vou apertar em Down, e aí eu posso vir aqui agora e colocar em Deformations, primeiro Mirror, depois aqui Modify Topology, Mirror and Weld. E aí agora eu posso finalizar a minha macro. Aí eu vou colocar, né, da direita para a esquerda, né, right to left, Mirror and Weld. Salvo aqui. Aqui ele vai perguntar sobre a thumbnail, né, referente ao canal, não. Ele já colocou aqui para mim, né, right left, Mirror and Weld. Então eu faço o seguinte, qualquer alteração que eu fizer agora no meu modelo, eu posso colocar esse cara aqui no lado errado, né, vamos no lado direito, apertar nesse cara, ele já vai fazer para mim do outro lado, que ele já fez o Mirror e o Mirror and Weld sozinho, né. Posso fazer isso com qualquer outro modelo, então se ele estiver no centro, Make Polymesh, e aí eu utilizo a minha macro, então ele fez a cópia para mim. Isso serve agora, né, para qualquer tipo de modelo que eu fizer, posso fazer qualquer alteração, aqui ele vai fazer do outro lado. Então assim, ao invés de você utilizar dois botões indo em dois menus diferentes, você cria um único botão aqui, e aí coloca ele aí de uma forma muito mais simples. Caso você queira colocar ele na sua interface, você pode vir aqui em Preference, Config, Enable Customize, aí segura o Ctrl Alt, clique e arrasta e seleciona aí o lugar que você precisa. Se você quer mais informações, né, sobre customização, dá uma olhadinha lá no início da playlist, que tem aí tudo sobre como customizar a sua interface e deixar os botões aí para você bem à vista. E aí seria isso, né? Então espero que tenha sido útil para você. Qualquer dúvida deixa aí nos comentários que a gente vai respondendo. E é isso aí, valeu, até a próxima.